Em 722 a.C., o reino de Israel foi conquistado pelos assírios. E em 586 a.C., o reino de Judá foi conquistado pelos babilônios. As tribos do norte foram praticamente dispersas, dissolvidas entre as outras nações, e assim 10 das 12 tribos praticamente desapareceram, e não mais tinham uma divisão política e territorial. Em contrapartida, Judá retornou do exílio após a Babilônia ser conquistada pelo Império Persa. Ciro, o Grande, permitiu que o povo hebreu retornasse à terra de origem e aos seus costumes religiosos. Nesse tempo, também foi concedido ao povo a reconstrução do templo na cidade de Jerusalém, por meio do príncipe Zorobabel. Após isso, ocorreu a reconstrução dos muros por Neemias e o retorno de mais judeus deportados pela Babilônia sob o comando do sacerdote e escriba Esdras. Alguns remanescentes das tribos de Israel provavelmente juntaram-se aos judeus, sendo todos denominados pelo mesmo nome. E então houve um breve período de paz, até que em 332 a.C., a região foi anexada durante a era helenística. O território passou a fazer parte dos domínios de Alexandre, o Grande, sendo muito influenciado pelas culturas gregas, com ênfase na civilização macedônica. Em 304 a.C., com a morte de Alexandre, o general Ptolomeu declarou-se rei e faraó no Egito. Seu reinado foi próspero, ele manteve controle da região antigamente dominada por Israel. A dinastia deste rei durou cerca de 3 séculos. Seus sucessores mantiveram controle da região e distância do combate entre Roma e Cartago, as duas superpotências que lutaram pelo controle do mar Mediterrâneo. O controle da região passou para os Seleucidas, da Síria, após o domínio dos Ptolomeus. Porém, por volta do ano 64 a.C., o exército romano liderado pelo general Pompeu tomou a Palestina e a anexou ao Império. Deste ponto em diante, Roma passou a nomear governantes e reis para assumir a região. Foi nesse período, após 400 anos de silêncio profético, que a palavra de Deus veio a João Batista, filho de Zacarias. Esse profeta antecedeu ao maior dos profetas, antecedeu aquele que cumpriu as profecias proferidas por Isaías, Zacarias, Jeremias e Miqueias, e a promessa que Javé fez a Davi de estabelecer o seu reinado para sempre. Após a morte e ressurreição de Jesus, as sementes do cristianismo começaram a florescer, divergindo do judaísmo, que tem suas crenças fortemente enraizadas na Torá, os textos do Velho Testamento. O cristianismo emergente focou-se nos relatos e ensinamentos dos apóstolos, que até então eram passados em grande maioria oralmente, não escritos. Com a revolta judaica, iniciada em 66 d.C., o Império Romano usou força para reprimir a revolta. Em 70 d.C., o general romano Tito liderou uma campanha militar em larga escala contra a Judéia. As legiões romanas sitiaram e invadiram Jerusalém, resultando na destruição do Segundo Templo, que representava o centro religioso e cultural do judaísmo. Após isso, houve a dispersão do povo judeu pelos domínios romanos, algo conhecido como diáspora.